Olá, boa noite para todos, boa Olá, noite, boa Tamires. noite. Boa noite, Will. Viu? Obrigada, querido. Para mim é uma honra, né, ter a sua presença aqui, né? Começando com essa música bem leve, né, para a Bem gente suavezinha. suavezinha, para a gente falar desse tema tão bacana, né, que a gente hoje a gente vai instruir, né, essas pessoas que estão aí e também um reforçamento para a gente, tá, para nossas vidas. Exato. Tem, com certeza, né? A gente é ser humano e também a gente aprende a cada momento, né? No nosso dia a dia, né? Seja nessa live, enfim, com o outro. Então, é um momento de a gente aprender, né? Um momento de a gente estar bem atento para estar aprendendo isso. Para você, assim, falar que você realmente é um profissional, né? Que realmente está crescendo, né, pelas suas atitudes, pelo foco que você tem, né, a disciplina. Eu vejo realmente todos os seus esforços e já resultados, tá? Então não foi à toa convidar você para estar compartilhando esse conhecimento que você tem. E assim, né, antes, né, eu vou passar, antes de passar para você, né, a bola, vamos dizer assim, eu vou me Aham. apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Whindersson Moraes, né, sou coach, eu sou formado pela FEBRACIS, né, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, né, quem conhece é o Paulo Vieira, e também psicólogo e também analista de perfil comportamental. Então, isso me ajuda a estar atuando, né, nos meus atendimentos enfim. E aí eu passo a bola para você, né? O tema de hoje é estratégias de mudanças comportamentais. E aí eu vou passar a bola para você se apresentar da forma que você achar melhor, né? Então fica Bom, à vontade. obrigada. Obrigada pelo convite, Will. A honra é toda minha de estar aqui participando, estar participando do teu grupo. E dizer que estou bastante feliz assim com esse retorno, né? Com essa apresentação. Eu tenho sim iniciado a minha carreira aí. Você já percebeu aí algumas atitudes, algumas mudanças aí que vem acontecendo, e que isso vem me dando uma certa mudança de visão, estratégias, né, que a gente vai conversar aqui hoje. E eu fico muito feliz, muito honrada que você tenha me convidado, né, para falar um pouco sobre isso, falar um pouco também sobre minha história, né, sou psicóloga, estou formada desde dezembro e desde então eu venho iniciando uma série de atitudes aí de mudanças comportamentais que tem me ajudado e me aliado muito nos meus objetivos, né, na direção dos meus objetivos. Né? Estou Assim, muito foi feliz por estar aqui interessante, hoje. interessante você falar, né, que é a questão do que a gente está usando também na nossa vida, né? O que a gente vai trazer hoje é também uso e É, experiências, né, de pacientes, clientes. Então é uma coisa que a gente está vendo ali exatamente. acontecendo bem É, próximo. sim, sim. Como você bem disse, né? Somos seres humanos e acho que a maior virtude, o maior retorno que a gente tem em poder compartilhar um aprendizado é que a gente, um conhecimento é que a gente também aprende, né? Então, esse retorno é sempre bem-vindo e eu fico bem feliz de estar aqui hoje podendo falar um pouco disso com vocês. Então, novamente, seja bem-vindo, né? E Obrigada. então você pode começar, né, Bom, a live propriamente dita, vamos dizer assim, né? Então fica à vontade. Bom, falar um pouco sobre a percepção, né? Sobre essas estratégias de mudanças comportamentais pelo viés da psicologia, né? Enquanto psicóloga, enquanto ser humano, eu posso estar aqui falando que toda mudança, como o título já traz, né? Estratégias para mudanças comportamentais. Quando a gente escuta mudança, toda ideia de mudanças já gera uma certa expectativa na gente, né? E como Uhum. toda expectativa, ela pode gerar um tanto de ansiedade, um tanto de insegurança, um tanto de medo, e aí a gente pode acabar se perdendo um pouco da direção daquilo que a gente quer. Né? Então, falar hoje vou falar um pouco sobre esses aspectos emocionais, né? Porque faz parte da estratégia de toda mudança de comportamento,
né? Olhar um pouco para si, perceber um pouco de si, ou bastante, porque tudo perpassa pelo autoconhecimento. Então, quando você se conhece bem, quando você conhece a tua história de vida, quando você pode ressignificar alguns comportamentos, algumas crenças, né? Quando você pode olhar nessa direção, você amplia a sua visão diante daquilo que você quer. Né, e quais as estratégias que você pode tomar, qual direção que você pode conduzir aí esse teu objetivo, né? Então, como bem disse, olhar para si, né? Se perceber dentro desse processo é uma mudança da direção do olhar. Geralmente, quando a gente tem um objetivo, quando a gente quer alguma mudança, naturalmente a gente já começa a olhar para fora, né? O que é que eu posso fazer para poder alcançar tal objetivo, ou então nos inspirar em outras pessoas que alcançaram esse objetivo que eu também quero alcançar. Às vezes a gente cai na comparação de querer fazer igual ao outro, de querer seguir aquela trilha que o outro seguiu. E, a princípio, eu tenho a dizer que o outro pode nos servir de inspiração, mas a gente só consegue uma direção, um caminhar e um sucesso aí natural quando a gente olha para si, quando a gente olha para a nossa história de vida, para o nosso funcionamento, como é que a gente funciona, né? Porque não existe essa receitinha de bolo que vai servir para todos, por isso a importância, né? A importância de olhar para si e para a sua história. Perceber quais são os seus padrões de comportamento, né? Se olhar hoje, como é que você funciona hoje? O que é que tem funcionado para você? O que é que não tem funcionado? E é aí que a gente pode entrar nesse ponto aí de perceber, de tentar identificar quais são os padrões de comportamento que eu tive até hoje, para que eu possa analisar dentro desses padrões de comportamento o que é que está funcionando e o que é que não está funcionando, né? O que muitas pessoas chamam aí de comportamento disfuncional, né? Identificar esses comportamentos para que a partir daí a gente já comece um plano de ação que começa por nós mesmos, né? Pelo nosso ambiente, como a gente diz na ciência, né? Temos aqui o nosso ambiente que pode ser transformado, daí o ambiente externo ele passa a se transformar também. Mas a maior percepção é essa mudança de olhar, né? É olhar para si, olhar dentro do seu padrão de comportamento, como é que você funciona. E aí a gente já pode começar fazendo as seguintes reflexões, né? Quais são as crenças, como eu falei, que são mantidas na minha vida, que estabelece esse padrão de comportamento, né? Se esses padrões de comportamento se têm sido satisfatórios na minha jornada, né? Que é a identificação desses padrões que são disfuncionais. E o que é que eu posso realmente fazer, de fato, para que essa mudança que eu tanto almejo, para que ela aconteça. Então, entender que toda mudança também é um processo, né? Estar dentro desse processo, você tem um objetivo, você tem uma direção, clarificar os seus objetivos é importante, mas importante também você saber qual caminho que você pode seguir, né? Então, como eu bem disse, todo o processo, ele vai perpassar pelo seu autoconhecimento, né? E de você também começar a entender que mudando o meu comportamento, eu posso mudar esse comportamento externo, então isso requer de mim uma autorresponsabilidade. Nessa autorresponsabilidade é que a gente começa a se movimentar em direção àquilo que a gente quer. Então, pegando tudo que você pegou desde do início, né? Então, a importância, né, dessa mudança de olhar, né? De fora, né, começar a olhar para dentro, né? E aí esse autoconhecimento, com essa clareza, né? O que de fato eu tenho como potencial, o que eu tenho como pontos a desenvolver. Aí eu começo a ter essa clareza. E aí eu começo a perceber também as crenças, né? As crenças que estão envolvidas, né? Desde, né,
lá sei lá, da infância, adolescência e a fase, né, do passado. Uhum, E aí eu uhum. vou, aí no caso é bom a gente falar o que é crença. Crença é o quê? Isso, É tudo aquilo que eu enxerguei, que eu vi, ouvi e senti de forma repetida, né, ao percurso da minha vida. Ou então com isso. forte impacto emocional, aquilo que foi com muito. Teve um teor de emoção muito forte e me marcou por aquele momento. E ali eu Isso. torno aquilo uma verdade absoluta, né? Uma verdade absoluta e eu vou agir, né? Eu vou me comportar de acordo com essa verdade absoluta, até chegar a um ponto ou uma situação ou outra situação comece a questionar essa crença. Ou então, no Exatamente. caso, uma palestra, uma live como essa, e começar a questionar essa crença. E aí eu começo também a rever meus comportamentos, né? E é interessante esse olhar, né, que você está falando, viu, Tamires? Que Sim, eu, né, já que a gente tá falando que a gente também tem a nossa história, né? claro. Então, lá atrás, esse olhar, né, para mim, foi importante em um determinado momento, onde eu mergulhei em livros, né, autoajuda, eu busquei algumas estratégias, até no caso, a terapia em algum momento, então isso ampliou a minha visão, minha consciência, Exatamente. né? Exatamente. Então, Exatamente. essas indagações, né, essas perguntas que você fez, né, que você trouxe para a gente, é muito pertinente para a gente começar a rever, né, rever algumas crenças, rever alguns conceitos, né? Como é que a gente estava vivendo, né, esse tempo todo? E aí, é satisfatório da forma como você está vivendo, a forma como você está enxergando? Então, quando a gente traz isso, esse questionamento, a gente dá uma possibilidade de vários, né, de mudanças. Exatamente. E importante perceber, né, que existem possibilidades, que embora estejamos e fazemos parte de um pacote aí de crenças dos que nos foi ensinado desde nossa infância, do ambiente que a gente foi inserido, né, geralmente é pelos nossos maiores cuidadores, de quem a gente admira, de quem a gente respeita e a gente entende como maiores verdades, e assim vai perpetuando, né, na adolescência, na vida adulta, mas até onde isso tem sido satisfatório, né? Ampliar esse olhar quando você lê livros, quando você procura terapia, é porque essa zona de conforto, ela já não está mais te cabendo de uma forma que você esteja satisfeito com os resultados que isso tem trazido para a sua vida, né? E é interessante também trazer, né, que talvez a gente está vivendo uma vida que talvez a gente ache que é a melhor, e aí até o momento que alguém ou alguém fale sobre um algo melhor. E aí, a partir daí, a gente também dá esse salto, dá essa visão também, porque até então a gente achava que estava até bem, né? E Exato. com isso a gente amplia essa visão, essa consciência. Também é um outro ponto bem Uhum. interessante de crescimento, né? Importante, E ampliar. interessante. Uhum, E aí isso, você tocou em outro ponto que foi a autorresponsabilidade. isso, Então, quando a gente pensa em autorresponsabilidade, é a premissa de qualquer mudança. Porque se eu achar que a minha vida, a vida que eu estou levando, é culpa de minha mãe, do meu pai, da família, dos amigos, eu vou simplesmente lavar a minha mão. Eu não vou fazer nada. Eu vou esperar que o outro exatamente. mude para que eu mude. Aí Né? quando você traz, né, a culpa, ela não é transformadora. A culpa, ela está no lugar de zona de conforto, né? A culpa, ela tá ali, ela não transforma, né? Quem se vê somente por esse âmbito de ou a culpa foi minha, ou a culpa foi do outro, ela não consegue transformar as áreas de sua vida que ela está ali num padrão de reclamação, de repetição de reclamação, e geralmente quem está nesse padrão de repetição, né, de só reclamar, só quer encontrar apoio para aquilo que ela percebe que é o certo, que é ou se culpar ou
está colocando a culpa em outras circunstâncias, mas não é agente de transformação. Quando a gente muda essa percepção, quando a gente muda esse mindset, né? Quando a gente muda essa forma de pensar, a gente amplia e enxerga que não existe só uma direção, mas existem outras possibilidades. E a possibilidade de transformação é aí a autorresponsabilidade, né? É o que eu posso fazer como eu agente de transformação para a minha vida e para a vida do outro. Eu chego em primeiro lugar, tanto no desejo de mudança, quanto na responsabilidade. Aí é que eu começo a mudar internamente, mudando pelos pensamentos, mudando a forma de perceber os acontecimentos nas nossas vidas. Né, acontecimentos que podem ser gerados muitas vezes pela forma que a gente se comporta. Que a gente aprendeu, né, a se comportar. E aí parece até uma frase clichê, que é aqui: quando você muda, o mundo muda com você, ou as pessoas ao seu redor mudam também. Parece clichê, mas de fato é verdade. Pode ser clichê, mas é verdadeiro. É um agente transformador. Nós somos nosso agente transformador. E aí, baseado nessa autorresponsabilidade, tem uma primeira lei da autorresponsabilidade que eu gosto de sempre de trazer, é a questão quando você pensar em criticar o outro, calar-se. E aí, né, se calar. Porque tem um exemplo de uma paciente, né, que eu atendi, que isso ficou muito, muito claro. Até para quem está assistindo essa live vai entender bem nessa questão do poder da autorresponsabilidade. O que seria? Ela veio até mim, né, no intuito de mudar algumas coisas na questão profissional. Ela morava com um irmão e, então, por morar junto, tem as divisões de tarefas, né, para cada um, lavar o prato, o banheiro, enfim, essas coisas. Então, havia essa divisão, ela trabalhava o dia todo e, por algum motivo, ele não fazia a parte dele. Então ela já chegava estressada, e aí chegava, cobrava e criticava ele. Só que isso era de forma repetida, mas o quadro não mudava. Né? Era todo dia a mesma coisa. Então, qual foi a minha intervenção? Eu falei para ela o seguinte: pare de cobrar e pare de criticar. Quando ela fez isso, nos dias, né, seguintes, não é que ele começou a fazer as atividades, as coisas que eram para ele, a parte dele, e aí eles não tinham uma relação muito boa, nem mal se falavam quando chegavam e tal, mal um bom dia, alguma coisa. E aí, a partir disso, a relação deles começaram o quê? A um bom dia, perguntar como foi seu dia e tal, um fazer um café da manhã para o outro, e chegou ao ponto de uma mudança. Esse irmão dessa paciente tinha uma filha de 10 anos. E aí essa filha de 10 anos chegou ao ponto de dizer assim: meu pai está diferente. E olha, o processo era com ela. Olha só. Então, então essa coisa da autorresponsabilidade, ela tomou para si aquilo. Né? Ela deixou de criticar e de cobrar. Né? A crítica tem um ponto de quê? De dor. Quando eu critico alguém, eu gero dor no outro, e o outro, a tendência é devolver para mim. E geralmente, quando critica o outro, nós temos as nossas dores. Então, somos seres machucados que, ao invés de gerar essa transformação, a gente acaba que no impulso, né, pelo um descontrole emocional, pelo impulso, gerando essa dor no outro. E uma dor que não é transformadora. E aí cria o quê? Também uma resistência. Né, e aí é um ciclo, né? Então, um ciclo que não tem fechamento, porque não chega a lugar nenhum. Então, com essa, ele até poderia estar com vontade de fazer, mas por todo o quadro da crítica, da cobrança, ele acaba se recusando de alguma forma, como se fosse se rebelar contra aquilo, né? Ou contra a própria pessoa. Então, nesse sentido, tem o que nesse processo também? Existe o vício emocional, que você falou, é o ciclo. Então, quando eu falei para ela, pare de criticar e pare de cobrar,
tô falando para ela o quê? Quebre o ciclo. Não alimente, né? Não alimente esse vício emocional, né, dele e dela também, porque ela está também alimentando. Então, isso foi um exemplo bem de autorresponsabilidade, foi fantástico, isso bem nítido, né? Isso. E de uma forma indireta, você levou para ela o que também? Troque essa mudança desse olhar. Olhe para você, olhe como você está se comportando e olha o que está gerando, né? E o que está gerando está sendo resolutivo para esse problema ou não? Não foi só um deixe de criticar para me calar para ser passivo. Muito pelo contrário, você agiu ativamente, né? Numa mudança de transformação sua que gerou uma transformação no outro. Verdade. E que isso aí pode ter gerado outras transformações e outras percepções. A filha dele já percebeu a mudança nele. A comunicação entre eles melhorou. Né? A convivência entre eles melhorou. Então, uma pequena mudança de percepção de olhar, de autorresponsabilidade, foi capaz de transformar muita coisa. Sim. Em pouco e não sei quanto tempo, mas acredito que em pouco tempo, Pouco tempo. né? Então Não sei se foi um mês ou um mês e pouco isso. Você né? ser responsável pelos seus atos, você olhar, mudar essa percepção, olhar para você, olhar o que você está gerando é transformador. Não só para você, mas para o ambiente que você está. E aí só acrescentando a mudança dela. No ambiente da família, na família dela, ela se sentia um patinho feio. Ela depois passou a se sentir pertencente. Ela não fazia carinho na mãe. Ela colocou a mãe no colo e começou a fazer carinho no cabelo da mãe. Então, essa relação também mudou, né, com a mãe. Também existia um conflito e depois desse processo, né, também teve isso. Então, só reforçando o quanto a autorresponsabilidade, né, não esperar que os outros mudem, mas uma atitude sua pode mudar todo o contexto. Eu falei do irmão, mas eu também falei da família como um todo. A relação dela mudou. Né? Então, quanto é importante. Parece pequena, mas faz toda a diferença nesse processo. Exatamente, mas são nessas pequenas transformações, são nessas pequenas atitudes que a gente pode enxergar grandes transformações que a gente pode falar aí de uma cura emocional. Sim. Que pode ter sido carregada nessa família durante anos, porque cada um só queria apontar o outro, criticar o comportamento do outro, sem enxergar o seu próprio comportamento. Né? Sem se responsabilizar por esse comportamento, sem se responsabilizar por essas atitudes, né? Só esse olhar externo, esse olhar do para fora, né? A importância do você olhar para dentro e tomar essa responsabilidade para si, o quanto que ela é transformadora. E aí a gente entrou no quesito aí de cura emocional, talvez no quesito aí de perdão. Também, perdão. Né? Dessa família, desses comportamentos aí disfuncionais, por uma pequena mudança de olhar, de autorresponsabilidade, que são possibilidades que antes não eram vistas. Sim, sim, sim. E aí esse perdão, né, a gente falar um pouco mais, né, para logo, né, depois a gente vai ver essas questões das estratégias práticas, a gente vai estar aqui, né, na introdução dessas emoções, né, entre a questão do perdão, né, e também a gratidão logo em seguida. Então, o perdão ele tem esse poder de libertar e deixar a gente leve. Então, de uma certa forma, com essa ação, né, vamos pegar esse exemplo dessa paciente, existia uma questão de um ressentimento, uma mágoa com essa mãe. Né? Para ela chegar a esse ponto de fazer esse movimento de carinho, né, foi um processo também. Então, houve a questão do perdão também. Então, esse perdão, aí as pessoas falam assim, eu não vou perdoar fulano porque ele não merece o meu perdão. Lê do engano, né, disso que o perdão é para ela, para que ela
deixe de olhar para o passado, né, e passe a olhar para o presente e para o futuro, para que de fato as coisas Exatamente. comecem a fluir, né, na vida dela. Então, esse perdão, que aí no caso a gente tem que se perdoar, né, porque a gente, por aquilo que a gente fez ou falou ou deixou de fazer, e aí aquilo também que a gente, pela pessoa, né, perdoar a outra pessoa também. Então são É, essas é. duas vias, né? Essas O duas vias. perdão, exatamente. O perdão aí ele é muito polêmico, né? Porque as É. pessoas elas entendem que para perdoar elas precisam ou talvez estar em contato com a outra pessoa que fez mal, elas precisam passar por cima de si mesmas, né? Por cima do que elas acreditam que seja transformação, que seja perdão, que seja qualidade de vida e bem-estar. Mas o perdão, ele é um processo que começa por você, né? E mais uma vez, aí eu toco na tecla que é o quê? A percepção de si mesmo, né? O Hum, perdão, ele não vem do nada, ele não vem baseado em nada. O perdão, ele vem a partir da construção, a partir da percepção de si, a partir daquilo que você quer transformar, do que você quer mudar na sua vida. E se você quer mudar algo na sua vida, você precisa, às vezes, se livrar dos pesos, né? Mas de forma genuína. De sim. forma que isso te leve a uma maior qualidade de vida, que isso te gere transformações para que você possa gerar transformações também, né? Então, o perdão, ele não vai acontecer da noite para o dia, né? Acordei e vou perdoar, mas acontece nessa mudança mesmo de olhar, nessa mudança de percepção. E entender que você também é um ser humano, que erra também, e olhar para esses erros é que pode estar aí a raiz de toda dor, de toda trava emocional, né? Você se perceber também como agente que pode ter gerado dor é um tanto mais difícil do que você enxergar que o outro gerou dor em você, Sim, né? sim. E isso já é o primeiro passo para a transformação. E isso já é um passo para o perdão, o se perdoar primeiro, E né? Que aí, quando a gente e só para concluir o pensamento, né, que quando a gente se percebe também como seres humanos que podem gerar dor, aí a gente se transforma também para evoluir, rever os nossos comportamentos, se perdoar e se transformar. uhum, sim. Então, só pegando uma fala aqui da Josi, né? Falando, perdoar não é Josi, esquecer, é ressignificar. Então, isso é importante, né? isso, A gente isso. ressaltar que realmente é isso. Não é esquecer, mas você dá um outro significado, algo mais dê um significado mais positivo, né? É muito Para mais profundo do que ficar olhando aí nessa superfície aí do externo, né? verdade. Então é importante a gente ressaltar isso também, né? A Josi Isso. deu essa contribuição para a gente aí. Né? Josi, ela é maravilhosa, é uma amiga aí querida do coração. Psicóloga também. Tá bom. Seja bem-vinda, viu, Josi? E aí a gente parte também para a gratidão, né? A gratidão dentro do perdoar. E aí a questão do agradecer por tudo que a gente já passou, porque foi toda uma construção, né? Se a gente é forte hoje, foi decorrente pelas situações que talvez foram muito adversas lá atrás. E aí, a partir disso, eu me fortaleci. Se não tivesse essas situações, talvez muito adversas, talvez eu não fosse tão forte hoje, não fosse tão determinado hoje, eu não traçasse tantas as metas, né, para alcançar os meus objetivos. Então, é uma coisa uma faca de dois gumes. Algo pode ser muito ruim, mas eu transformo, eu significo, eu ressignifico algo para algo positivo. A pandemia, Isso, né, poderia ser a isso. maior desgraça, vamos dizer assim, né? Mas eu posso pegar isso como uma oportunidade e criar algo novo, algo seja profissional, seja uma nova relação com a minha família, meu pai, ou minha mãe, a família, enfim, o marido ou mulher. Eu crio uma nova relação
com isso. Então, eu agradecer, ter esse sentimento de gratidão, me dá esse olhar positivo e agradecer o que eu tenho, agradecer o que eu já tenho. Então, Enxerga, é importante. é essa percepção, né, que a gente vem falando aqui desde o comecinho da live, né? É você extrair de situações que elas podem ser conflitantes, de situações que você poderia dizer assim, isso não tem jeito. É assim. Aqui, eu não sei se o Will tá me escutando? Tô escutando, tô Ah, escutando. desculpa, é porque rodou aqui, aí eu fiquei sem Ah, saber se tinha travado. Então, voltando, né, essas experiências que a gente poderia colocar elas dentro da caixinha, né, da reclamação e dizer é assim mesmo, porque aconteceu, e ponto. E não enxergar aí a possibilidade de você se conhecer, como você age mediante esse processo, né? Se esse processo de experiência, se ele te trava ou se ele te leva a alguma experiência, alguma evolução. É como você bem disse, é tirar algo de positivo de uma situação ou de uma experiência que, a primeiro momento, pode não ser tão positiva assim. Como uhum. você trouxe agora no momento da pandemia, né? O que podemos fazer nesse momento de pandemia, que possa acrescentar para as nossas vidas novas experiências, formas de ver e de encarar as situações, né? Como agente mesmo de transformação. E até se perceber nesse momento, né? Se dar uma pausa, se permitir respirar, se permitir olhar para a sua vida com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de gratidão, com essa visão de transformação. Então, acredito que toda experiência, a gente pode enxergar através dela algo de positivo para a nossa vida pessoal. E quando a gente agradece, a gente tira a reclamação, né? É algo automático. Quando a gente agradece, essa tendência a reclamar deixa de existir. E aí, junto com isso, eu começo a olhar para o que eu tenho. Eu começo a olhar para o que eu Exatamente. tenho e deixo de olhar para o que eu não tenho. Que às Sai das vezes, faltas, né? Às vezes a gente está tão no ciclo vicioso de só enxergar as faltas. O que me falta é o que me paralisa, né? O que me falta é o que me paralisa. Então, se eu não tenho, eu não faço. Se eu não tenho, eu não vou. Se eu não tenho, eu sou incapaz. Mas o que é que você tem? O que é que você pode utilizar? Quais são as forças que você tem, as virtudes que você tem que você pode utilizar a seu favor? verdade. E aí eu começo a realmente a usufruir. É que nesse momento eu começo a usufruir o que eu tenho. Né? Eu tiro esse pensamento da falta e eu começo, de fato, tirar o melhor do que eu tenho, seja a família, seja até um bem material. Eu começo a olhar de outra forma. Né? Eu É começo a como, olhar aham, mais exatamente, exatamente. acolhedor. E é um processo, é como Josi colocou aqui, ela colocou um outro comentário bastante interessante. A gratidão é outro processo de construção. É preciso ser capaz de ressignificar, sair da ilha para ver a ilha. E a gratidão é um processo que ele pode não ser fácil, mas pode ser um desafio a ser superado, né? Quando você se responsabiliza diante disso, quando você se percebe mediante a isso. Sim, sim, verdade. Verdade. E, e aí, outro ponto muito importante é uma coisa que no nosso dia a dia parece que a gente acha que está falando isso que eu vou trazer para vocês, que Uhum. é a questão de expor o que está sentindo. A gente fala no termo, né, na questão da psicologia, é a catarse emocional, né? Mas é Uhum. expor o que de fato você está sentindo, o que está te incomodando, né? E como é que você se sentiu naquela situação. Se alguém vem na minha direção, começa a xingar, começa a me desrespeitar de alguma forma, aí eu tenho a opção de devolver isso, né? Ou então ficar ruminando isso, né, o tempo todo, né? Ficar ali nesse processo e aí me fazer mal, né? E aí por quanto tempo? Quanto mais tempo isso ficar guardado, essa emoção ficar guardada em mim, mais eu vou me sentir mal.
E aí, sintomatizando aí pelo corpo todo, né? Dores, esse nó na garganta, é esse choro que não sai, são essas tensões nos ombros, é uma gastrite, é uma dor no estômago, uma dor nas costas, dor na nuca, é tudo aquilo que a gente engole e não coloca para fora. Mas é como você trouxe, né? Essa catarse, colocar para fora de forma elaborada e não de forma impulsiva, só no intuito de devolver aquela dor que te lançaram, né? Então também vou lançar outra dor e não elaborar o que você sentiu através disso e o que é que você pode aprender com isso, né? E o que você pode gerar com isso. sim. Então não é só o vou colocar para fora de qualquer jeito. É elaborar esse processo todo. É você olhar para as suas emoções, né? O que foi que te feriu, o que foi que te fez sofrer. Elaborar essa fala também. Sim. E aí junto, né? Qual seria um procedimento, né? Além de, né, elaborar, né, saber o porquê, o tanto de incômodo daquilo, né? E aí você o quê? Chegar para a pessoa e falar assim, ó, fulano, eu me senti triste, eu me senti para baixo, eu fiquei com raiva de você em tal situação porque você fez isso e isso comigo, falou tal coisa e eu não gostei, né? E aí principalmente a questão de falar do sentimento. Esse é o ponto, que você fale como você se sentiu, né? Eu fiquei triste, fiquei com raiva de você naquele momento. E aí além de você estar fazendo esse processo de colocar para fora, elaborar, saber, né, o motivo, porque você está se sentindo dessa forma, você também vai dar oportunidade para outra pessoa saber como você está se sentindo. Porque possa ser que ela nem imagine que ela provocou tudo isso. E ela Exatamente. pode fazer um redirecionamento das ações dela e essa relação melhorar. Eu já vi muitas relações redirecionar e melhorar. Só parece simples, mas melhorou muito relações, casal, né, filhos, pais e filhos, enfim. É uma coisa muito bacana. Exatamente, exatamente. E perceba, né? O que a gente veio falando do início, essa autorresponsabilidade, esse olhar para si, como você externaliza, como você entende as suas emoções, né? Como você externaliza essas emoções, o que você está se proporcionando e o que você está proporcionando no outro, né? Geralmente as mudanças, elas acontecem nessa direção mesmo, de dentro para fora, né? De ter essa inteligência emocional. Tanto se fala hoje de inteligência emocional, e pode ser que muita gente ainda não saiba o que é essa inteligência emocional, que é o gerenciamento mesmo das nossas emoções. É perceber as nossas emoções, o que é que nos faz mal, o que é que nos atinge, o que é que nos faz sofrer. Minha irmã está aqui na live, Debbie Moura, está falando, a inteligência emocional é fundamental para a vida, e é mesmo. E é um processo. É um processo de você entender o porquê que você funciona desse jeito e a partir daí você mudar, né? E você tá se propondo a mudança, né? Não é mudar do nada, mudar porque o outro falou que você tem que mudar. É porque você quer ser agente de transformação na sua própria vida. E entrar nessa questão aí da inteligência emocional, de saber gerir, saber o que é que você sente, para daí você controlar com melhores respostas e externalizar com melhores respostas aquilo que te faz, que não está te fazendo bem, para que o outro, como você bem disse, também possa externalizar as suas respostas de uma melhor forma, sem ferir, sem machucar, né? E tem uma frase assim que eu acho bem legalzinha, né? Quando o outro não te respeita, se respeite e saia. Se o outro não entender isso que você está gerando, isso que você está levando, você também não é obrigado a ficar, né? Então a Sim. percepção é muito de cada um, né? Então, eu acho que vai muito baseado nessa questão aí dessa inteligência, desse equilíbrio emocional, que é um processo também que vai se trabalhando e se descobrindo aos poucos, sim, de transformação.
Uhum. Sim. Estão me ouvindo aí? Tô ouvindo. Travou? Tô ouvindo. Tá. Então a gente vai seguindo, né? A gente vai nessa questão das emoções, a gente vai identificar também esses possíveis impedimentos nessa direção, né, de comportamento, emoções, a gente identifica e a gente vai procurando formas de estar vencendo isso também, né? Isso. Esses impedimentos. Na onde paramos? Duas coisas aí. O assunto estava bom, tem muita coisa ainda para se falar. A gente, para outras lives, né? Para hoje a gente tem que concluir, né? Mas é um assunto bastante interessante. É um assunto que eu falo aqui por horas e horas e horas. Então, se não me der o toque aí, gente, a gente vai indo e acha que o Instagram não vai derrubar. Pois é, Josinha, a conversa tá boa e a gente acabou sendo derrubado. Mas só para concluir, Uhum. aí sobre as estratégias, né? De fato. Uhum. A gente assim, sobre, eu me lembrei agora, tá? A gente estava falando sobre a questão da leitura, tá? Livros, né? Ler livros. O quanto é importante a gente ler livros e ter o hábito, né? Seja um ou dois livros por mês, né? A princípio, e você possa estar mudando esse pensamento, né? Uma das estratégias e você que está escutando essa live, também, sei lá, pensar em uma terapia, um coach, né? Algo que um curso de autoconhecimento, isso também é muito benéfico, é muito favorável nessa caminhada, nesse processo de crescimento e autorreconhecimento É, também. é sim. Então, é Amplia, uma das. amplia, amplia a visão, te tira do lugar de inércia, mas isso tudo acontece se você quiser essa transformação, né? Se você se proporcionar essa transformação, se para você tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Na vida que você tá, não quer acrescentar mais nada, não quer se desafiar e para você tá tudo ok, então tá tudo bem também. Mas isso, a transformação, ela vem para quem se coloca em ação e para quem quer fazer Sim, parte desse processo. sim, verdade, verdade. Então, alguma estratégia a mais? Talvez eu tenha me passado, não? Não, eu acredito que o que eu tenho a acrescentar hoje, para a gente, né, encerrar, é que somos todos, né, estamos todos, assim, no mesmo barco, somos todos seres humanos, todos nós erramos, todos nós somos passíveis de transformação, né, assim como a gente aprende com nossas experiências, a gente aprende com as experiências o feito é melhor do que o perfeito, é você se conectar com o seu ser, com a sua essência, respeitar o seu processo, se permitir a encontrar essas possibilidades, a enxergar essas possibilidades, se colocar em ação, né? Quem não se desafia não se transforma, então é muito nessa direção mesmo de ser agente de transformação para a nossa vida, para a vida do outro, e assim a gente ir acrescentando repertórios de experiências positivas à nossa vida, o que nos acrescenta, o que nos evolui muito. E eu acredito que a nossa passagem aqui nessa terra seja uma passagem de evolução mesmo, de transformação. Né? É você perceber que você também é ser humano, que você aprende também com um dos maiores prazeres assim de passar algum conhecimento é que você também aprende, né? E nessa conversa Verdade, verdade.
gente amplia, a gente possa levar uma vida com mais significado, com mais sentido, né? Muitas pessoas às vezes se indagam, né? Qual o sentido da vida? O sentido da vida é você que faz. É aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você quer transformar. É aquilo que você acredita. Então, se colocar em ação, se respeitar, respeitar o seu processo, se conhecer, perceber a si mesmo, é essencial. E se deixar, tu sabe que eu vou falando, vou falando. Então, é só voltar a questão do enfatizar a importância do perdão, né? Nesse processo todo, se perdoar e perdoar ao outro, né? Seja família, seja amigos, seja pessoas do trabalho. Então, a ressaltar o quanto isso é importante nesse processo dessa mudança. É A cura importante que a emocional é gente se perdoe transformadora. em cada momento, né, essa cura emocional aconteça, que esses erros que a gente vai, nessa caminhada, nessa direção de ser uma pessoa melhor, eu vou errar, porque eu sou ser humano, né, mas eu Isso. persistir nesse caminhar, nessa direção dessa melhora, que eu vou conseguir chegar, né, no Você meu se objetivo. acolher, né? Se acolher Se acolher. nessa trajetória, perdoar esse erro, aprender com ele, evoluir. É isso. Então, é enfatizar isso. E junto a isso, também você ter essa conexão com o divino, né? Para cada um, né? Independente de religião de cada um, mas dar essa atenção ao lado espiritual, né? Para dar Sim, muito também um importante. significado maior, um propósito maior e ver o que de fato, o que é importante na sua vida, na minha vida. E isso também, essa fé, esse acreditar em um amanhã melhor, né, um futuro melhor, é importante que a gente vá nessa direção também. E Muito aí também importante. agradecer a sua presença, Tamires, né, Ah, eu que muito agradeço. esclarecedor, esse conhecimento que você tem, essa caminhada que você está fazendo é fantástica, né? Ah, Você está de parabéns como profissional, né? Muito focado. obrigada. E não foi à toa do convite para que você estivesse aqui, tá? Eu Oh, agradeço é imensamente uma para você. felicidade. É uma felicidade, né? Passar por todo esse processo de transformação, de formação, e agora poder estar doando um pouco desses aprendizados, né, que a gente adquire, poder transformar um pouquinho a vida do outro, gerar um pouco de reflexão. Eu acho que esse sim é o meu propósito, é o que me faz feliz, é o que me faz conversar por horas, e é isso que eu acredito. Então, eu que agradeço, né? Eu aprendi também muito com suas técnicas, com sua fala, com sua experiência profissional, com sua experiência de vida. Então, eu que sou imensamente grata aqui por esse momento, por essa da sua percepção, da opinião, das trocas aqui. Agradeço bastante, viu, gente? Cada pessoa aqui teve sua importância aqui nessa live hoje. Então, a gente tem essa missão, né, de estar levando um pouquinho, né, desse conhecimento, de compartilhar a nossa experiência, né, essa missão, né, parece pouco, né, mas é muito para muita gente. Então, que a De pouquinho gente, em pouquinho agradecer a todos que a gente vai alcançando, né? então, agradecer a Muito todos que obrigada. participaram, agradecer a você, né, muito obrigado, né, gratidão por você ter participado, aceitado o convite, Que tá? E desafio, né, outras gente? Tô lives me que você desafiando. fez, Aqui para mim, live para mim é um desafio, viu? Tô me desafiando um pouquinho mais, um pouquinho. então, agradecendo, né, até a próxima, né, e de muitas Obrigada. que a gente vai fazer, que você vai fazer, com certeza, tá? Vamos, Gratidão, vamos até a sim. próxima. Obrigada. Quem está Até a assistindo também a próxima, live, querido. tchau, tchau. Tchau, Até a tchau, próxima. gente. Tchau. Tchau, tchau.